O Internacional volta aos treinamentos do CT do Parque Gigante e respira a Copa Libertadores. Foco total na partida diante do Nacional do Uruguai, agora quinta-feira no Gran Parque Central em Montevidéu. A ideia da direção colorada, mas sobretudo da comissão técnica, é estancar a sangria de gols das últimas partidas, seja no Campeonato Brasileiro, seja na competição continental. E uma nova dupla de zaga pode estar surgindo para o confronto decisivo desta semana. O Inter, que já fala abertamente sobre a busca de um centroavante e agora começa a trabalhar o mercado em cima de novas alternativas para o técnico Roger Machado. Seria uma moral baixa de Ener Valencia, Rafael Borré, quem sabe até mesmo uma saída pela questão custo-benefício? A gente vai falar sobre isso nesse conteúdo. E ainda, os retornos importantes para o time de Roger Machado após um descanso e agora estarem 100% para a Libertadores. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho o que está acontecendo nos bastidores do CT Parque Gigante, na morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada e também nos corredores do Beira-Rio. Tu vai fazer o seguinte, tu vai ficar comigo até o final do vídeo, porque a gente tem semana decisiva para o Internacional na Copa Libertadores e aí é claro que eu vou te trazer muita informação e muito bastidor. Ó, te inscreve no canal, do lado tem o sininho, ativa também, porque daí os conteúdos novos aqui estouram no teu celular, sem contar o teu like e o compartilhamento, que são importantíssimos. E que também tu pode te divertir em kto.bet.br, que é a minha casa de apostas e também pode ser a tua, beleza? kto.bet.br é um ambiente para maiores de 18 anos, brinca sempre com moderação e responsabilidade e quem sabe tu pode ser o maior palpiteiro do Brasil, né? Na Liga do Milhão, a grande liga de apostas que a KTO está trabalhando agora essa temporada. Bom, o Inter que voltou aos treinamentos agora na manhã desse sábado, que sábado, né? O Inter que voltou aos treinamentos na manhã dessa terça-feira, cara, é tanta viagem, é tanta coisa na cabeça que o cara esquece até o dia da semana que tá. Por exemplo, hoje é 13 de maio de 2025, Alexandre Ernst, tá? Enfim, tô bem louco. Mas olha só, o Inter retorna aos trabalhos do CT, óbvio que vai dar ênfase neste primeiro dia para uma questão mais física, regenerativa e até mesmo aquele gás, né, para a semana, para o jogo de quinta-feira diante do Nacional do Uruguai. Mas retornos importantíssimos são celebrados, como Alan Patrick, Vitão, Fernando e Bernabei. Os jogadores que foram agora para o jogo contra o Botafogo alijados, né? Ficaram fora do confronto para um descanso por conta do acúmulo de minutos que fizeram ao longo da temporada, pela importância que tem, claro, né? E aqui um bastidor, tá? Quando acabou a coletiva do Roger e depois a zona mista e tal, o Alan Patrick, e ele obviamente não para, porque não jogou e tal, só que eu vou atrás dele e converso com ele sobre o posterior, né? Tu tá bem, tu tá sentindo alguma dor, tu tá zerado, e ele disse, eu tô zerado pro jogo de quinta-feira. Ele poderia ter jogado agora no final de semana, mas o Internacional optou por não, para deixar ele ainda descansando, deixar a musculatura mais leve, mais solta, para então, na quinta-feira sim, aí pau na máquina e fazer um jogo até mesmo diferente daquele que ele fez contra o Atlético Nacional, né? Que ele estava um pouco mais retraído, talvez em cima, né, da fisgadinha que ele sentiu no jogo lá em Itaquera, né, na Neoquímica Arena, diante do Corinthians. Então, Vitão, Bernabei, Fernando e Alan Patrick de volta. O Vitão, por exemplo, ele pode ter um novo parceiro. E aqui se fala muito no bastidor, já quando a gente conversa com algumas pessoas que fazem a análise do porquê o Inter está tomando muitos gols, de que a defesa colorada poderia ganhar um novo ar. E aqui ninguém está individualizando, por exemplo, no Vitor Gabriel, tá? Mas o Vitão é titular em conteste.
Então nós temos de achar uma outra alternativa para o lado esquerdo. O Roger já disse que o Rogel, quando o Vitão não joga, é o substituto pelo lado direito. Então tem do lado esquerdo ainda o Kaique Rocha, tem o Juninho, tem o Cleiton Sampaio, mas que a gente até já falou por aqui, né, que estava fora, não tinha viajado para a Colômbia, depois foi para São Paulo, estava fazendo um controle de carga após a lesão, que ele teve um problema no pé, depois ele fez trabalhos de força. Falei sobre tudo isso aqui já nos conteúdos, tá? Mas tem um cara que está sendo trabalhado com o Roger, que poderia entrar nessa zaga, que é o Juninho. E aí a dupla poderia ser Juninho e Vitão. O Juninho pelo lado esquerdo, claro, né? Como eu já falei. Então, se a gente pegar a linha de defesa com o Agui, Vitão, Juninho e Bernabé, talvez seja essa aí a novidade no Roger para o jogo de quarta-feira na área defensiva, na parte de trás. O Inter tem a quarta pior defesa do Campeonato Brasileiro a partir das 2 goleadas sofridas agora para o Botafogo e para o Corinthians. O Inter, só para vocês terem uma ideia, são 8... o Inter tomou nos últimos 7 jogos, o Inter tomou 8. Não. O Inter tomou 8 gols nos últimos jogos. O Inter precisa estancar essa sangria. Essa quarta pior defesa faz um contraste total com o ano passado do Roger, quando o Roger toma 17 gols em 3 meses. Tem esse dado aí no site do Vozes, por exemplo, é absurdo, tá? Só vou abrir aqui para vocês darem uma olhada, para a gente falar rapidinho. Ó. O Grêmio também tem os mesmos 12, e aí tem o Corinthians, que tem 14, e tem o Sport, que é o lanterna do Brasileirão, que também tem 14. Tirando estes, só o Inter é a quarta pior defesa. Ou seja, se a gente for olhar a terceira, porque empatado com o Grêmio, tá a terceira pior defesa do campeonato. É muito doido, cara. Eu acho que é muito gol, inclusive, né? Se a gente pegar os últimos jogos, ó, a gente só não toma gol diante do Maracanã. É muito gol e tem que estancar mesmo essa sangria, tá? Não sei se por um acaso aí, daqui a pouco não vai começar a vazar esse nome do Juninho, porque pelo menos ao longo da tarde dessa segunda-feira, é o nome mais falado aí em cima disso, tá? O Inter também abre no bastidor que vai começar buscas do mercado, sim, por um jogador 9, né? Um centroavante, um jogador mais de área. O Borré não é o 9, o Ener Valencia menos ainda, saiu o Alário e o Inter não repôs. E o Inter não falava para os repórteres, nós vamos sim comprar um atacante, diferente de agora, que está fazendo. Tá? Então, quando a gente vai no hotel e fala com as pessoas do vestiário ou as pessoas da direção e tal, sim, nós vamos cuidar de um atacante. O Ener vai sair, o Borré vai sair, eles estão com a moral baixa, tem tudo isso também, mas é óbvio que também tem a questão da opção para o técnico. O Ener não marca desde o jogo contra o Cruzeiro, né? E isso é muito ruim. O Borré depois ainda tem gol depois desse jogo, mas é complicado a gente não fazer gols com atacantes. E o Inter, então, precisa dar essa alternativa para o técnico Roger Machado. Se a gente pegar que já teve o nome do Alejandro do CSKA, do Joaquim Correa da Inter de Milão, rodando aí... Lá atrás, quando a gente trazia essa informação e o Inter negava, não era de mentira, né? Ou não era totalmente em verdade. O Inter só não estava tentando botar pressão nos seus atletas. Então a gente sabe como funciona, a gente sabe que daqui a pouco aí a gente pode até ter um Ener Valencia saindo, porque o Ener Valencia tem o contrato até 2026, meio de 2026, e se o Inter ainda quer lucrar alguma coisa com o Ener Valencia, teria que ser no meio dessa janela. Por conta de que em janeiro do ano que vem ele fica numa situação que nem a do Fenerbahçe. Já poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube e aí vai lá, daqui a pouco vai para um mundo árabe, faz um pé de meia e deixa o Inter aqui chupando o dedo. Então é uma alternativa, talvez ainda se o Inter quiser botar uns pila no bolso, tá? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece de deixar o like, de te inscrever e principalmente compartilhar o conteúdo. De tarde tem mais, principalmente bastidores aí do que aconteceu no treino da parte da manhã. Valeu? Um forte abraço. Tchau.